Ontem, então, nós encerramos aqui fazer a montagem da estufa e um dos problemas que apareceu é que aqui embaixo, então ficou uma parte, fiz uma medida aqui, mais ou menos uns 12 centímetros, que esse plástico aqui ele fica uns 12 centímetros do chão, então fica uma camada aí sem proteção nenhuma. Os problemas que isso pode acarretar seria o que? A entrada de insetos por baixo, e outro problema é que eu quero colocar um exaustor. Eu quero colocar esse exaustor aqui embaixo, para passar o ar, então, que vem para fazer a troca de ar aqui embaixo, tá? E se eu colocar ela aqui embaixo, ela vai simplesmente, se eu colocar, por exemplo, nessa ponta, ela vai simplesmente estar puxando o ar de lá para cá, né, daqui embaixo, porque vai estar passando o ar lá embaixo, ao invés de ficar circulando o ar aqui embaixo, dentro da estufa, que seria a ideia. Claro que uma possibilidade seria colocar o exaustor aqui em cima, mas não é o que eu desejo, tá? Eu quero colocar ele realmente lá embaixo, para colocar a umidificação aqui em cima, e aí então sim, a umidade vai estar baixando e aí vai ficar um pouco melhor, tá? Tem como fazer invertido também, mas já estudei, essa aqui acaba sendo a melhor forma. Então, um dos problemas seria o quê? Seria uma das soluções, colocar plástico, né, no entorno, lá embaixo, mas isso não vai ficar um serviço muito bem feito, na minha opinião. E verificando aqui as prateleiras, o que eu pensei? Se eu diminuir essa barra vertical aqui, uns 13 centímetros, né, que é a diferença lá embaixo, a lona vai estar baixando, ali eu consigo fazer eu posso fazer com uma fita mesmo, uma silver tape aí embaixo, eu consigo vedar aí bem. Essa parte aqui pode ficar um pouco mais complicado, né? Essa aqui vai ter que ficar solta realmente, mas não é problema não, tá? Então, a gente vou fazer os testes e a gente vai ver né, vocês vão ser os primeiros a saber se funcionou ou não, né? Primeiros, junto comigo, né? A gente vai estar vendo. Mas a princípio é o que vai estar funcionando bem. Eu até pensei em comprar esses canos aqui no material de construção, ao invés de usar esses aqui para fazer a montagem. Se desse errado, eu poderia colocar esses aqui de volta. Mas né, vamos arriscar, vamos colocar esses aí, acho que aqui não vai ser nenhum problema. Vou estar mensurando então, vou ter que tirar tudo isso aqui agora, pegar essas barras aqui, cortar elas em 13 centímetros a menos, então vou ter que cortar 13 centímetros delas, não vai vir mais ou menos aqui. Então ela vai estar mais ou menos batendo nessa direção aqui. Ainda fica uma boa prateleira, né? Talvez vai ficar praticamente essa altura aqui, né, na parte central. Então é isso, tá? E aí depois disso, vou ter que fazer ainda as entradas de ar e a entrada para o umidificador. Então, bora lá! Para tirar foi muito mais fácil, né? Parecia até que tinha cola nessa parte aqui, mas nada a ver. Bom, ele quis ficar, então que fique, né? Vou cortar essa parte aqui. Vamos lá. Vou cortar 14 centímetros, que é bastante, tá? Lembrando, turma, que eu estou serrando essa parte aqui, ao invés de estar remendando algum plástico, porque não tem necessidade de ser tão alto realmente essa parte aqui, tá? Então, justamente por isso.
E se ficar ruim, é só emendar, né? Comprar outro cano e colocar. Bem, então não é nenhum problema gravíssimo. O que não dá para deixar é essa parte aí embaixo vazia, né? Sem nada. Isso aí vai atrair insetos, não vai ficar nada legal. Antes que eu me esqueça, veio um pacotinho junto, eu tinha me esquecido de falar, de mostrar ontem, com algumas enforca-gato, né? Ou cintas plásticas, cada um conhece por um nome diferente. Crueldade é falar dos gatinhos, coitados, mas é isso aí, né? É o nome. Então aqui simplesmente eu posso estar passando, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas eu posso simplesmente estar passando ele nos cantos. Deixa eu até vou pensar como é que eu posso aplicar melhor, mas dá pra colocar vários aqui. E aí fica realmente bem mais firme, né? Ó, é só cortar as pontinhas aqui e vai ficar show de bola. Agora vamos colocar a capa de volta. Aí, olha só, ela deu uma baixada, né, uns 14 centímetros. Mas aqui, olha só, vai ficar muito tranquilo para colocar ainda os blocos. Vai ficar ainda uma altura muito boa. Então, perfeito isso aqui. Aqui embaixo, depois eu mostro, eu vou estar colocando uma fita, uma silver tape. Vai ficar perfeito essa altura aqui, ó, baixando 14 centímetros, teve um bom resultado, tá? Aprovei essa, ficou bom, realmente isso aqui ficou bom. A gente fez os cortes aqui na estufa, então olha só aqui embaixo como é que ficou. Tá? Eu até arrastei ela um pouco mais pra cá, para agora o que nós vamos fazer. Coloquei fita aqui embaixo, vocês podem ver que nem teria necessidade, tá? Coloquei aqui só porque eu falei que ia colocar e depois tive que deslocar lá pra cá. Então antes, se forem colocar fita, um conselho que eu dou tenham certeza já de onde vocês vão estar colocando. Ou seja, de modo geral, coloquem a fita por último, tá? Se forem colocar. Mas assim, sinceramente, baixando 14 centímetros eu não percebi nenhuma diferença, nenhuma necessidade de colocar fita aqui não, tá? Coloquei só porque eu falei que ia colocar, só por isso. Então agora o passo seguinte vai ser colocar a umidificação aqui dentro. Então nós vamos estar aumentando a umidade. Para isso, eu vou ter aqui esse umidificador, tá? Então é um umidificador caseiro. Como é que eu posso fazer ele? Eu poderia simplesmente pegar e colocar ele ali embaixo, né? Ou lá em cima e ele vai estar umidificando. O problema é que ele vai estar exposto a uma umidade talvez até muito mais alta do que seria apropriado para a parte elétrica, eletrônica dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui num canto, eu vou ter que botar ele virado para cá, porque aqui vai ser a saída dele. Deixa eu até colocar ele na tomada para vocês verem o funcionamento, tá? Ele tem um bico direcionador também, mas não vou retirei, que ele fica aqui em cima. Eu vou colocar ele aqui nesse canto, tá? Então ele vai estar virado. E para isso, agora eu vou estar colocando a umidade lá em cima. Como eu vou colocar o exaustor aqui embaixo, então eu quero que a umidade esteja lá em cima e aí a umidade já vai estar descendo, né? E aí vai ter um exaustor para fazer essa troca de ar depois. Então, para isso, eu peguei um cano PVC, né, que vocês podem ver que aqui tem um joelho 45 graus, para encaixar nessa parte aqui. Ó, ele encaixa perfeitamente, um cano de 50.
E agora eu vou ter que fazer o ajuste lá em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar mais ou menos nessa direção aqui. O cano eu também vou estar cortando nessa direção. Vou estar baixando o joelho para cá. E depois esse pedaço de cano eu vou estar aproveitando para colocar aqui na ponteira do joelho, para que o cano, a umidade então esteja sendo jogada mais ou menos aqui pela metade, certo? Então deixa eu primeiro desligar o umidificador. E agora vamos tentar fazer uma medida. Antes vou cortar o cano, né, para não ter erro aqui no corte da estufa. Então mais ou menos vou colocar ele nessa direção, tá? Vai ficar uns pouco menos de 10 centímetros talvez acima dessa prateleira. Então vou estar cortando aqui. Isso aí. Então vou estar, deixa eu até fazer um sinal. Ó, ele ainda ficou muito alto. Vou ter que cortar ele mais um pouco. Ou parece até que não. Acho até que não. Acho que vai ficar muito bom tá colocando ele aqui. Então ele vai estar praticamente... Vamos ver. Vou estar reduzindo ele mais uns 3 centímetros para que ele fique mais ou menos nessa direção. E esse cano aqui também eu vou estar cortando ele nesse ponto. Então vamos lá. Isso aí. Então agora eu vou estar aquecendo ele para colocar essa parte aqui dentro. Aí depois juntar aqui, fazer o corte na lona e colocar por dentro. Certo, agora é colocar então essa junção aqui e colocar aqui dentro da estufa. Simples assim. Vamos cortar essa parte. Vamos ver bem certo aonde que vai ser colocado, né? Para não ter que cortar a mais em vão. Deixa eu ajeitar bem a estufa antes, né? Vou ajeitar bem ela, senão vai que depois eu corto, posso cortar tudo errado. Se eu tivesse cortado em X, talvez até seria até uma... Agora que eu cortei, né? Agora pensando, talvez seja até uma estratégia até melhor, porque aí não precisa reduzir ela, né? Somente cortar. Vamos lá. Vou cortando aos poucos.
E é isso aí. Agora vamos ligar ela para ver como é que vai ficar. Aí, ó, ficou perfeito, 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 perfeito. Então, primeiro eu cortei uma pequena rodinha, né, aqui, e um pequeno círculo, e depois aí eu só fiz um pequeno corte para cada lado. Assim, agora o cano ele passou e praticamente não ficou nenhuma abertura, tá? Não sei se agora vai dar para ver. Olha só, turma. Olha só. Então agora a umidade ela já está vindo para cá. Ela vai estar se espalhando também tranquilamente, tá? Talvez parece que esse lado aqui vai ficar um pouco menos com menos umidade. Qualquer coisa eu poderia fazer algum furo aqui, né? Nessa parte aqui. Mas acredito que não vai ter esse problema não, tá? Porque no momento que ela vai começar a ser mais fechada, ela vai se acumular aqui dentro essa umidade. Então isso aqui vai ficar perfeito, certo? Então agora realmente é só parar e agora pensar na parte da ventilação. Então mais uma etapa concluída. Agora a umidificação ficou ligada por 1 minuto, com tudo fechado. E eu vou fazer a abertura aqui para vocês verem como que em menos de 1 minuto a umidade aqui dentro aqui, ela acaba se espalhando. Olha só. Ou seja, o umidificador não precisa ficar ligado no máximo, tá? Porque olha só a umidade que vai ficar aqui dentro.